Bom dia, é um prazer estarmos mais um domingo na Escola Bíblica Dominical com vocês. E hoje um domingo especial, onde comemoramos mais um aniversário da Igreja Amarelinha do Encantado, 118 anos falando da Palavra de Deus, levando uma palavra amiga, uma palavra de amor a você, a nós, e nós só temos gratidão no nosso coração por fazermos parte dessa Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Louvamos a Deus por esse domingo e vamos nos regozijar juntos, nos cultos, nas lições da escola dominical, enfim, em todos os momentos que estivermos juntos, agradecendo a Deus por mais um ano da nossa igreja. Continuamos então nessa revista falando sobre o Sermão do Monte. São lições que realmente têm nos abençoado, têm engrandecido o nosso coração. E hoje é a lição 12, já estamos caminhando para o final da revista. E a lição sobre a escolha da porta e o profeta, lição 12 da revista do Sermão do Monte. O nosso texto base, nós já estamos em Mateus 7, e essa lição ela fala dos versículos de 13 a 23, em duas partes, falando primeiro sobre as duas entradas, que são os versículos 13 e 14, e depois sobre os falsos profetas, que são os versículos de 15 a 23. Então nós temos aqui como objetivo da lição corroborar a doutrina da segunda vinda de Cristo e sua importância para a vida cristã e confirmar na mente e no coração a promessa da volta pessoal e gloriosa do Senhor. Nessa lição nós começamos a falar sobre escolhas. A vida do crente ela é feita de escolhas. E nós estamos aqui falando sobre as consequências das escolhas, que é essa parte do Sermão do Monte, que é realmente um manual de felicidade. A fórmula da felicidade para o cristão é se basear aqui no Sermão do Monte para as suas atitudes, para o seu caráter, formar e moldar o caráter do cristão de acordo com essas atitudes narradas aqui no Sermão do Monte. Então, a gente falando sobre escolhas, certamente você já deve ter ouvido que é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências destas. Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos concedeu o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós temos o poder, Nós não somos prisioneiros, nós podemos optar, escolher as decisões que nós vamos tomar. Porém, nós temos que ter consciência que nós somos sim prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Então a gente vem falando aqui sobre os pais da humanidade, Adão e Eva. São exemplos aqui que a lição nos traz, exemplos de pessoas que fizeram escolhas e que realmente sofreram consequências pelas suas escolhas. Nossos primeiros pais fizeram a escolha de comerem do fruto proibido, narrado lá em Gênesis, trazendo consequências para o homem, para a mulher, para o planeta e para a serpente. Então, apesar do homem poder fazer uma escolha, poder fazer as suas escolhas, nós não somos livres das consequências que elas trazem. Então, por isso temos que nos atentar para essa escolha do caminho correto que vem narrando em Mateus, que daqui a pouquinho a gente já vai ler. E o segundo exemplo que a revista nos traz nessa lição é sobre o descontrole de Moisés. Moisés lá em Meribá, nas terras de Meribá, o povo estava sem água. Então o povo começou a contender com Moisés e Moisés perde a paciência. Em algum momento ali o povo começa a levantar a hipótese de o Senhor os ter abandonado, do Senhor não ter mais poder de sustentar eles ali, de matar a sua sede, matar a sua fome. E quem não conhece a história, que está em Números 12, 13, enfim, Moisés era conhecido como um homem manso, mas ele falhou nesse episódio. Então quem não conhece depois vai ver que Moisés, que o Senhor deu poder ali a Moisés para que ele tocasse na pedra e jorrasse água para aquele povo, demonstrando o poder de Deus, porém ele teve a consequência de não entrar na terra prometida, nem Moisés, nem aquele povo que estava ali desconfiando, o povo que estava sem fé em Deus, para que eles pudessem ser sustentados por Deus, Eles estavam perdendo a fé. Então, como consequência, Moisés não entrou na terra prometida, ele não viu a terra prometida. Temos um outro exemplo também da lição sobre a rebeldia do filho pródigo. O filho pródigo também, quem não conhece a história, acho que
quase todos conhecem, né? O filho pródigo também fez uma escolha. Ele optou por pegar toda parte da sua herança e ir se alegrar, optou por um caminho mais fácil, né, de pegar um dinheiro fácil do pai, do seu pai, né, a sua herança, e ir se alegrar, enfim, ir pecar, né, se alegrar com as coisas desse mundo, e ele chegou ao fundo do poço. Porém, ele teve a escolha também de voltar para casa, de se arrepender e novamente estar com a sua família, né? Mas ele sofreu as consequências pela sua escolha. Então tem essa questão aqui que a gente chega nessa lição sobre o caminho certo, né? Para nos situarmos no contexto da porção em estudo, devemos observar que estamos considerando as últimas palavras que Jesus proferiu no famoso Sermão do Monte. E o texto do Evangelho de Mateus aborda uma questão muito corriqueira aos personagens da época, que é o dualismo, né? Então é especificamente essa figura dos dois caminhos. Vamos ao texto? O texto então está em Mateus 7, são os versículos 13 e 14. As duas estradas, ou os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja aqui que ele diz que são poucos os que acertam, né, o caminho, porque é um caminho mais estreito. Então muitos optam pelo caminho mais fácil, mais alegre, menos penoso, que é o caminho largo, né, a porta larga, e que é o caminho da perdição, o caminho que conduz à morte. Então essa porta larga, caminho espaçoso e de muita gente, representa o caminho das pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Jesus Cristo e por isso vivem numa rota fácil de ser percorrida, pois nela não há exigências, nem renúncias, não há cobranças, afinal há muito espaço para todo mundo e é onde as pessoas podem exprimir suas ideias e cada um pode estabelecer o seu próprio sistema de valores. Se fingir de cristão dessa forma é muito fácil, né, meus irmãos? Você está em um local, de repente, se dizendo cristão, mas optando por um caminho fácil, onde não há pecado, onde não há cobrança, onde o sistema de valores é aquele que você mesmo estabeleceu. Então é um caminho muito perigoso e a Bíblia nos diz que ele leva à morte, leva à perdição. É um caminho que muitas vezes as pessoas acham que percorrer é uma coisa boa, né? Um caminho que de repente é da sua própria consciência e não se atentando aos princípios bíblicos e valores que o cristão precisa seguir, né? O fim desse caminho é a perdição. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Isso está em Mateus 10, 39 e é o nosso versículo-chave da lição. Então a gente deve perder a nossa vida nesse mundo, né, para viver a vida de Cristo, para viver a vontade do Senhor. Não é o caminho mais fácil e nem sempre ele nos livra das aflições, né? Nós vamos passar por aflições, mas Jesus Cristo estará conosco todos os dias da nossa vida. A maioria das pessoas quer viver livremente, longe de responsabilidades, sobretudo para com Deus. E o caminho do cristão deve ser, sim, um caminho de responsabilidades e de compromisso com a vontade de Deus. O fim é o distanciamento definitivo da presença de Deus. Então o Senhor pode dizer lá nos últimos dias que não te conhece. Então isso é muito perigoso, você trilhar um caminho de acordo com as suas próprias vontades e valores, porque nós sabemos que o nosso manual está na palavra de Deus e é ela que nós temos que seguir. Então nós temos aqui a opção da porta estreita, caminho de poucos. Esse é o caminho apertado que Jesus aponta, o qual leva ao céu. Então a lição vem nos chamar a atenção aqui para o verbo esforçar, né, que traduz o termo grego agonizomai, significando combater, lutar, esforçar-se por esse caminho estreito, dar o máximo de si, batalhar, dar duro. Essa mesma expressão no original é usada por Paulo quando afirmou: combati o bom combate, é preciso diligência e muita autodisciplina, além de vigilância,
concentração e todo o empenho para cruzar essa porta estreita. É um caminho difícil, é um caminho onde nós devemos abrir mão das nossas próprias vontades, abrir mão muitas vezes de um caminho mais fácil para seguir algo que às vezes vai ser difícil, vai ser custoso, mas é você realmente combater o bom combate, se relacionar bem com seus irmãos. Isso é um caminho difícil, né? Trilhar o caminho do amor, da bondade, mesmo quando as pessoas se levantam contra você. Esse é um caminho difícil, é a porta estreita, mas é o caminho da vontade de Deus. O profeta Jeremias refere-se ao caminho da vida e da morte, e certamente a porta estreita, cujo caminho é apertado, e são poucos que andam por ela, é a porta que conduz à vida. Essa escolha não será a garantia da imunidade de sofrimentos. É interessante a gente falar isso daqui. Ele não nos livra de todos os sofrimentos da vida, desta vida, mas não devemos depositar a nossa esperança apenas nas coisas dessa terra. E com tal atitude seremos enquadrados na condição de miseráveis, o que não é bom. Mas a vida a qual se refere Jesus é o desfrutar das promessas que nos estão preparadas antes da fundação do mundo. Isso se encontra em Efésios 1, de 3 a 14. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem a imaginação pode alcançar. Isso encontra-se em 1 Coríntios 2, 9. E aí a gente entra no próximo tema, né, do Sermão do Monte, sobre as influências, né, e falando aqui dos falsos profetas, né, os falsos mestres. Estes têm suas maneiras particulares de influenciar as pessoas, apresentando-lhe propostas que lhes sejam agradáveis, atraentes e que as distanciam do projeto de Deus. Então, os falsos profetas, na verdade, eles estão ligados àquela escolha da porta estreita e da porta larga. Os falsos profetas, eles nos apresentam caminhos mais fáceis de se trilhar. Sabe aquelas pessoas que pregam um evangelho mais fácil, mais prazeroso e lucrativo para as pessoas que o seguem? Então eles oferecem um caminho mais fácil de cristianismo e que quem não estiver esperto, quem não estiver ligado, pode cair nesse caminho. Então o Senhor nos chama atenção aqui para esses falsos mestres. E de que forma nós podemos os reconhecer? Nós temos aqui em Mateus 7,20 o versículo: pelos seus frutos os conhecereis. Então, todos os dias os crentes são expostos, na verdade, a esses falsos mestres, esses falsos profetas, ao sincretismo religioso. Muitas pessoas usam objetos sagrados como manifestação do poder de Deus. Então nós temos que estar ligados também contra esses falsos profetas para não sermos guiados por falsos mestres. Quantas vezes idolatramos nossa história, teologia, usos e costumes, tradicionalismo, estamos fazendo dessas coisas nossos profetas. Quando nós nos guiamos pelos nossos próprios pensamentos, achando que eles são bons, isso também é um exemplo de criarmos profetas, que são os nossos próprios pensamentos. Somos incapazes de nos contextualizarmos e vivermos a pureza da palavra simples e boa. E aí vem aquele versículo, que Jesus fala às pessoas que falsamente professam conhecê-lo como Salvador, mas nunca se converteram. Tem um versículo que fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele acrescenta: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E vai chegar o grande dia que ele pode dizer: não vos conheço. Então, que mensagem maravilhosa para nós. E hoje eu gostaria de dizer para vocês que eu, pesquisando e estudando para estar aqui falando para vocês, eu me deparei com o último vídeo, a última mensagem do nosso pastor Hélio. Nosso pastor Hélio gravou em 5 de abril de 2020, há um pouquinho mais de um ano atrás. Ele gravou a sua última mensagem para a igreja. E quem se lembra da última mensagem? Ele falava exatamente que nós somos os do caminho. Que caminho é esse? É o caminho da vontade de Deus. Nós somos os do caminho,
nós somos aqueles que realmente fazem a escolha correta. E lá nesse texto ele falou exatamente sobre a escolha, né, sobre as duas escolhas, que fala também em Jeremias, né, que tem um caminho que leva à perdição e tem um caminho que leva à vida. E que é exatamente a nossa escolha deve ser o melhor caminho, que é o caminho de fazer a vontade de Deus. E que caminho é esse? E ele fala no finalzinho do vídeo. Esse caminho é Jesus, Jesus, Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia.